Olá, estou retornando aqui com todas vocês, promotoras legais, que estão fazendo curso de formação de promotoras legais da Prefeitura do Guarujá e dando continuidade, né, às videoaulas, né, e estou falando agora vou falar das estatísticas sobre feminicídio e depois já caminhando para o encerramento, tá? Dentre os 26 casos de mulheres assassinadas em janeiro e fevereiro, 21 ocorreram dentro de casa e 19 têm autoria conhecida. Houve aumento real de feminicídio, não só de registros. Por isso que eu falo, feminicídio. Antigamente era só homicídio, hoje não. De uns anos tal, não é considerado. É considerado feminicídio, né? Certo? E, na verdade, algo que eu tenho que mencionar, eu fiz uma pesquisa e não consegui, esse ano, eu não vi nenhuma estatística de 2020, do início, não é? Então, por isso que eu estou ainda me colocando em 2019, tá? Até setembro de 2019. Mas estatísticas depois eu não vi mais nenhuma, tá certo? E depois, logicamente, se eu tiver, eu posso passar para a Andréa, para que vocês tenham acesso, tá? Os casos de feminicídio dobraram no estado no primeiro bimestre de 2019, passando de 13 para 26. Em janeiro e fevereiro deste ano, os homicídios reduziram 3,4%. Os casos de latrocínio caíram 35%, os de furto 56%, os de roubo 10% e os estupros 0,7%. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a taxa de homicídio está em 6,62 casos por 100 mil habitantes, a menor do período de março de 2018 a fevereiro de 2019. Desde 9 de março de 2015, a legislação prevê penalidades mais graves para homicídios que se encaixam na definição de feminicídio, que envolva violência doméstica e familiar, e o menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivos de separação. Estatísticas sobre o feminicídio. Em janeiro deste ano, o governador de São Paulo, João Dória, disse que serão criadas 40 novas delegacias da mulher, DDMs, até o fim da gestão e funcionarão 24 horas. Desde março, 29 de março do corrente ano, quer dizer, de 2019, 7 delegacias passaram a funcionar 24 horas na capital paulista. O feminicídio não é subnotificado, mas os crimes anteriores aos assassinatos, sim. Por isso, da importância das mulheres registrarem as agressões na DDM. E eu vou além, as agressões, elas devem ser registradas nos hospitais, tá? Quando elas vão nos hospitais, que vão com uma lesão, ali é obrigatório ter uma portaria que obriga a ser feita essa notificação. Só que por temor não é feita. Eu acho que é muito simples, eu acho que não precisa ter o nome de quem está fazendo essa notificação. E sim, eu acho que é importantíssimo que seja do hospital, né? Mas tem que ser feito. E eu sempre fui uma grande defensora de ter unidades da mulher em todos os locais. Aqui nós temos o Pérola Baito, o Instituto da Mulher, né? Mas seria importante que tivesse, porque ali seria muito mais fácil de detectar quando existem, logicamente, esses casos e tomar todas as providências que são necessárias, né? A partir dali. Então, e agora essa notificação é obrigatória. Na verdade, muitas vezes não acontece, né? A mulher não é morta da primeira vez. E ela vem de um ciclo de violência psicológica, verbal e física. Por isso que eu falo, a psicológica sempre está anterior à verbal e física, tá? Porque pode ser psicológica, ela pode ser silenciosa. A pessoa ficar quieta, não falar nada, e ela vai se desestruturando. Conversa com a vítima, com a agressora, não responde, né? Então tem essa forma de desestruturar, né? Depois passa para a física. As mulheres devem ser incentivadas a comparecerem na delegacia e a denunciarem. Se ela deixar de ir na delegacia à procura de ajuda, haverá um aumento de violência por parte do homem, que passará a ser mais violento ainda, né? Isso é óbvio, né? Então temos que realmente incentivar as mulheres a comparecerem realmente às delegacias e realmente a prestarem noticiarem o crime e realmente a denunciarem. O aumento da ocorrência dos feminicídios está relacionado ao empoderamento e ao aumento da autonomia das mulheres, que não aceitam mais as contínuas violências
e ameaças no relacionamento. Aqui eu falo de um caso que é importante mencionar, de uma mulher que sofria violência, ela trabalhava, ela era formada, enfim, tinha um emprego, e ela não conseguia, ela mudou de vários locais, né, no trabalho, e ela não conseguia permanecer porque o ex-companheiro, o marido, ele realmente ele não dava sossego para ela, né? Mesmo com essa medida protetiva, né, ela não conseguia, é muito difícil. O que ela fez? Ela foi para o exterior. Então perceba a gravidade, né? A gente às vezes pensa, não acontece. Sim, existe sim, né? E veja a situação que ela teve que ir para outro estado. Outro caso aqui, que é só uma parte, existe hoje o chamado stalker, aquele que persegue, tá? O que persegue, eu não coloquei aqui, que não é esse é aqui o tema, mas o que persegue, ele assim, ele não chega às vezes até a vítima, tá? Mas ele sabe todos os passos. Essa é uma pessoa realmente, essa é uma forma de violência que tem psicológica, porque a pessoa sabe que ela está ali, percebe e tal, mas ele não chega, ele não fala. Então, não era considerado crime, vai ser considerado. Então, é importante que se coloque isso para as mulheres, que tomem realmente as providências. Muitos até entendiam, mas às vezes uma pessoa que está com um amor platônico e tal, não é isso. É uma pessoa agressiva que pode, inclusive, chegar até a praticar o feminicídio. Né? Não tem que esperar, tem que adotar as providências necessárias. Né? No momento, realmente, que realmente detectar que tem algum problema. Né? E é uma forma de violência, não deixa de ser. Ela sabe todo o local. Soube de um caso de uma moça que ela tinha um stalker, né? Tinha um número de celular, ela trocou o número a primeira vez, no dia seguinte ele ligou novamente. Aí ela falou, mas como você conseguiu? Aí o que ela fez? Mudou novamente o número, o outro dia ele estava ligando. Então perceba que uma pessoa ela tem aquela obsessão, ela tem alguma coisa que ela está relacionada àquela pessoa. Então é complicado de se atuar, né? De realmente viver com uma pessoa fazendo isso. Né? Ela desestabiliza às vezes, a pessoa. Às vezes, se ela for forte, não desestabiliza não. Né? Não desestrutura, mas temos que dar esse fortalecimento em todas as situações para que a mulher realmente saiba que ela tem condições de seguir a sua vida e não aceitar nenhum tipo de situação que venha de preconceito, humilhação ou de violência contra ela. Nada. Né? Ela tem que ter um lugar ao sol. Com certeza todos nós temos, né? Direito a isso. Vários estudos mostram que o momento que a mulher decide romper com a situação de violência doméstica e com a relação com o agressor é o de maior risco de feminicídio. Porque o homem fala, ele não vai ser de outra. Ela não vai ser minha, mas não vai ser de outra pessoa. Então, lógico, a cabeça dessa pessoa, né, ela vai praticar algo realmente para realmente essa pessoa não ser feliz. Vamos colocar assim, não viver. Mas às vezes, veja que em muitos casos, eles realmente suicidam. Praticam um feminicídio e se suicidam. Não é? Então, é uma pessoa que tem algum problema sério. Mas, às vezes a mulher não consegue detectar, enfim, não é? Mas são pessoas que têm, são pessoas problemáticas. Eu acho que a situação é não deixar chegar a um ponto, realmente demonstrar que a pessoa é forte. Porque a partir do momento que ela se demonstra que ela é forte, ela muda muitas situações. Não é? Ela muda. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me considero forte. Muitas situações me fizeram chegar a isso. Aonde eu estou? Chegar a ter essa força interior. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito diário. Não é? Então, é importante realmente que se mostre isso para as mulheres e que fale realmente essa força que tem que ter para prosseguir e para não aceitar nenhum tipo de humilhação, ou forma de ser subestimada, desrespeitada ou atingida na sua condição de mulher, né? No momento, né, que eu estava falando aqui com uma referência, né, da mulher que decide romper a situação, que decide romper um relacionamento, esse é o maior risco que se tem de ocorrer um feminicídio. E é nesse momento que o homem, sentindo-se contrariado, desafiado e por vezes munido de uma obsessão doentia, no que considera seu direito de controle e domínio absoluto sobre a mulher, demonstrando posse, por isso que eu falei, né? Afirma que se não é minha, não será de mais ninguém. Mas muitos
praticam feminicídio e depois se suicidam. Tá? Tanto que, em alguns casos, o homem pratica o feminicídio e se suicida, é aquilo que eu acabei de falar. Os casos de feminicídio dobram em meio à queda generalizada de crimes violentos no primeiro semestre de 2019 em São Paulo. E aqui eu tenho a estatística, né? Tá? Tem aqui um quadro que fala de feminicídio, depois eu vou passar esses slides, que eu acho que é importante, se a Andréa puder realmente fazer a gentileza de encaminhar para todas, né? Assim vocês vão ter acesso a essa estatística aqui em porcentagem, tá? O feminicídio é o crime que mais cresce em São Paulo. A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo, sendo, segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo que esse crime foi um dos que mais aumentou no país em 2019. Nos primeiros 9 meses do ano, os casos de feminicídio cresceram quase 30% em São Paulo em relação a 2018. Foram 121 mortes de mulheres entre janeiro e setembro, segundo a Secretaria de Segurança Pública da capital. Os crimes, na maioria das vezes, são cometidos dentro de casa e na presença dos filhos. Geralmente são cometidos por maridos ou ex-companheiros e pode ser também por namorados, não é? O estudo aponta que 8 em cada 10 assassinatos de mulheres acontecem diante dos filhos. Pesquisa. De acordo com uma projeção feita pela pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, 12.873 mulheres foram agredidas por dia, o que significa 536 por hora e 9 por minuto. A pesquisa foi divulgada em fevereiro. Dentre as mulheres ouvidas, 27,4% disseram que sofreram algum tipo de agressão no último ano e 76,4% das vítimas afirmaram que o agressor era alguém conhecido. No levantamento anterior, com dados referentes a 2016, eram 61%. Feminicídio no Brasil. Aqui nós temos de 2018 e 2019 a variação em porcentagem. Então tem vários, aqui tem vários estados, né? Também vou passar para todos, mas eu vou mencionar alguns. Amapá, por exemplo, foram 157, Minas Gerais 136 feminicídios, 71 São Paulo, Rio de Janeiro 36, e aqui tem todos o número que tem de feminicídio que ocorreram em cada estado, né? Feminicídios no Brasil também, aqui tem os índices, tá? Os índices os feminicídios, o número que ocorreram em cada estado também, né? Eu acho que é importante, como estava ali falando anteriormente, né, na sequência. Então tem aqui também o número e os feminicídios no Brasil por região, que é importante que saibam também cada região qual é o número existente, por exemplo, Centro-Oeste 188, Sul 127, Sudeste 397, Norte 108, Nordeste 352, Centro-Oeste 188. Tá? Então perceba que o número realmente é bem alto, né? E muita coisa nós devemos fazer para que realmente minimize ou que realmente venha a coibir ou venha a extirpar esse tipo de crime contra as mulheres, não é mesmo? Tá? Então, logo mais darei a sequência aqui ao nosso curso de formação de promotoras legais e até breve. Tchau!